chegamos ao terceiro momento do microcurso. O corpo que escreve, sim, escreve. E aí eu estou com esse questionamento que, para mim, já tem um posicionamento. Mas eu gostaria que vocês construíssem o de vocês ao longo desse encontro de hoje. Pensando nisso, a sociedade, eu trago esse pensamento da Oironke, que ela vai dizer que a sociedade é constituída por corpos. E como corpos, né? Corpos masculinos, corpos femininos, corpos judaicos, corpos arianos, corpos negros, corpos brancos, corpos ricos, corpos pobres, corpos indígenas. E o uso da palavra corpo de duas maneiras, né? Primeiro, como uma metonímia para a biologia, esse corpo físico, né? E depois para chamar a atenção para essa fisicalidade que parece muito presente na cultura ocidental. Nós enxergamos as pessoas a partir do seu corpo. Antes de ser Jéssica, professora Jéssica, eu sou um corpo. Eu sou um corpo negro, eu sou um corpo negro-mulher. E é a partir das minhas características que as pessoas vão fazer essa leitura sobre quem sou, como sou, vão me definindo, né? Então, essa visão ocidental sobre o ser humano está muito ligada à fisicalidade, enquanto em outras culturas valoriza-se a cosmopercepção de uma forma mais ampliada, tem outros valores que são colocados aí em xeque. Pensando nisso, é que eu trago o conceito de corpo-território do Muniz Sodré. E aí, esse pensamento do Muniz Sodré está no livro O Terreiro e a Cidade. É um livro muito importante para a gente pensar, né, dentro dessa concepção de cosmovisão africana. E ele vai dizer que todo indivíduo ele percebe o mundo e suas coisas a partir de si mesmo, de um campo que lhe é próprio, e que se resume, em última instância, a seu corpo. O corpo é o lugar zero do campo perceptivo, é um limite a partir do qual se define o outro, seja coisa ou pessoa. O corpo serve de bússola, meio de orientação, com referência aos outros. Quanto mais livre sente-se um corpo, maior o alcance desse poder de orientar-se por si mesmo, por seus próprios padrões. No entanto, como a nossa sociedade ela tem mania de enquadrar a partir apenas desse corpo biológico, né? A gente fica muito limitado em caixinhas, né? É como se a gente não fosse livre de verdade para ser quem somos. Antes de ser quem somos, a gente sempre vai pensar em como a gente vai afetar o outro. Por exemplo, quando a gente se arruma para ir para algum lugar, a gente está pensando em como o outro vai nos receber. Por exemplo, quantas vezes eu já não troquei de roupa porque achei que aquela roupa ia causar uma reação em outra pessoa que poderia até me violentar na rua. Essa ideia de que você é culpada porque você usou tal roupa, você provocou isso. E aí, a nossa sociedade tem mania de condenar os corpos, de aprisionar os corpos, de violentar os corpos. Então, é esse corpo que sente tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente se trata de outros assuntos, esse corpo é colocado em segundo plano, como se ele não existisse, como se ele não estivesse presente, como se ele fosse um mero espectador, e ele não é. Então, para mim, é muito caro esse conceito de corpo-território. E aí, principalmente porque eu tenho usado muito o conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, que ela vai dizer que escrevivência ela acontece a partir desse corpo, condição e experiência, ou seja, não dá para eu desconsiderar a minha experiência, a minha condição enquanto eu estou escrevendo, enquanto eu estou fazendo arte, enquanto eu estou vivendo, enquanto eu estou sendo. Então, o corpo vai para o centro, que é um saber ancestral, que é dentro dessa percepção da cosmovisão africana, né? E aí, eu trago para vocês, nenhuma arte é neutra, tão pouco a sua. Muitas pessoas sentam no lugar de dizer assim, eu não quero me posicionar, eu só quero fazer arte, eu só quero existir, eu não quero ter nenhum posicionamento político, porque eu quero esse lugar é confortável. Deixa eu te falar um negócio, tudo é política. Se você come, se você dorme, se você acorda, se você canta, se você dança, se você pinta, se você faz uma fotografia, se você faz um filme, se você existe, isso é político. Então, não dá para a arte ser neutra, ela tem um posicionamento político, você parte de um lugar, você fala a partir de um ponto de vista, e nele você emprega, você inscreve a sua existência, a sua experiência, a sua condição. Então, nenhuma arte é neutra, tampouco a sua.
E aí eu trago o pensamento do Lázaro Ramos, eu fiz um mini curso com ele, né, que ele estava dando um mini curso na equipe Navega, que foi transmitido pelo YouTube, e ele falando que a população negra nunca contou tanta história, né? E aí isso é fato. Faz séculos que existimos nesse país e é a primeira vez que estamos contando tantas histórias assim. Mas outros grupos sempre contou história, né? E aí eu questiono, para quê, para quem, por que você escreve a sua história? Seja ela através da sua fotografia, da sua obra audiovisual, da sua dança, da sua música, da sua literatura. Para quê? Para quem? E por que você faz isso? A gente está em um momento muito caro dentro da nossa sociedade que não dá para a gente não ter isso muito bem recortado. Por exemplo, no Instagram. No Instagram, quando você vai impulsionar alguma, alguma atividade que você faz, um vídeo, uma fotografia, ele pede para você definir o público que você quer destinar àquele post, né? Eu penso que hoje não dá para um artista se furtar a definir, né, quem é seu público-alvo. E eu penso que você sendo artista no Brasil, é meio complicado você fazer uma, uma obra de arte que não atenda essa comum unidade, essa comunidade que você pertence, né? Penso que muitas pessoas ainda fazem escolhas, por exemplo, de fazer um romance só com personagens brancos, e aí eu fico pensando, você está no Brasil, como assim um romance só tem personagens brancos, não tem personagens indígenas e negros? Para quem você está escrevendo essa história, né? Para quê? Por quê? Qual o público que você quer atingir? Não trazer esses personagens é um posicionamento político seu. Quando você decide usar uma paleta de cores na sua obra de arte que não, por exemplo, colocar uma pessoa de pele escura, de pele negra, com aquela famosa cor de pele, né, que é um rosa bebê, aí, algo assim. E aí, né? Não existe outros tons, outras nuances? Que diversidade você está acolhendo quando você faz isso? Qual é o valor que você quer empregar, né? Por que você está fazendo isso? Então, eu acho que todo artista tem que ter bem definido para quê, para quem, por quê. Porque a partir daí você começa a construir identidade enquanto artista. E hoje as pessoas compram personas, né? E aí eu trago o grande questionamento por que criamos e trago algumas autoras, né, falando sobre isso. É importante a gente questionar, né, porque somos levadas e levados a criar, e aí eu faço essa pergunta dirigida às mulheres, pensando principalmente porque as mulheres, por muito tempo, não teve voz aliás, voz teve, não teve vez, né, de dizer por que cria e qual a importância da sua criação, e trago outras mulheres respondendo para que a partir delas vocês reflitam. E aí a Glória Aldua, ela vai dizer no texto Cartas às Mulheres do Terceiro Mundo que ela cria para manter vivo o espírito de revolta. E ela está falando de uma arte ativista. Porque, por vezes, é no papel que a gente sangra mesmo, né? E aí, Conceição Evaristo, quando ela vai refletir sobre a escrita das mulheres negras, ela vai dizendo que as escritoras negras buscam inscrever no corpus literário brasileiro imagens de autorrepresentação. Isso já fala de um corpo que não é apenas escrito, mas, antes de tudo, vivido. Então, perceba o corpo, condição e experiência aí em foco. E aí eu tenho acompanhado muito nas redes sociais a ideia de que a representatividade não importa. E aí eu fico pensando, né, todos esses corpos que foram mortificados pelo um tiro perdido, que acha corpos certos, né, que acha o alvo certo, sempre corpos negros e indígenas. Eu fico pensando nas nossas mais velhas, que não teve oportunidade de transmutar essa criatividade em obras de arte, mas que daí elas transmutavam de outra forma. Eu fico pensando nas pessoas que não tiveram acesso às questões que a gente tem acesso hoje, que nem sequer possibilitou refletir esse corpo enquanto sujeito na sociedade. Fico pensando em todas essas coisas e fico pensando que, sim, é muito importante a autorrepresentação, a autoinscrição nesses corpos literários, nos filmes, em todas as obras que existem, para que essa geração que está vindo tenha referência. Se olhe
dentro dessas obras, né? Se veja ali e possa compreender que elas podem também ser artistas, que elas também podem ser alguém que ultrapassou essa linha que foi demarcada para a gente, sabe? E aí eu fico pensando na importância da representatividade aí, que é quando a gente dá corpo a personagens que foram mortificados pela história. E nesse quesito, Conceição Evaristo, ela é muito pertinente quando ela traz essa reflexão, porque, por exemplo, as personagens dela são personagens que, antes de tudo, viveram, existiam. E aí, eu acho que é a questão central aqui, a gente se provocar para fazer parte da melhora do mundo, né? Que artista hoje pode se dar o luxo de não se posicionar neste mundo que estamos, né? E quando a gente se provoca para fazer parte da melhora do mundo, esse também é o pensamento de Lázaro Ramos, a gente precisa definir qual história a gente quer contar. Porque essa história com olhar eurocêntrico dessas criações de falácias sobre os povos negros e indígenas já existe muito, a gente está saturado. E hoje o público indígena e negro que consome a maioria dessas obras não aceita mais. Então, assim, qual história você quer contar? É preciso você ter isso bem definido na sua cabeça, para que daí você consiga construir e imprimir na sua obra de arte esse olhar equívoco, né? Essa equidade que a gente tanto busca. Para que quando você faça um romance, você pensa, nossa, não, tem que ter personagens brancos, negros e indígenas, porque eles existem e estão aí. E aí a pessoa que vai receber a sua obra, por exemplo, vai se ver nesses personagens não como a personificação do seu ser, mas como possibilidade de ser, né? E aí eu trago a fala da Glória Anzaldúa, que para mim é muito cara, assim, a Glória Anzaldúa, que eu trouxe agora há pouco, ela vai dizer assim: joguem fora a abstração e o aprendizado acadêmico, as regras, o mapa e o compasso. Sintam seu caminho sem anteparos, para alcançar mais pessoas. Deve-se evocar as realidades pessoais e sociais, não através da retórica, mas com sangue, pus e suor. Escreva com seus olhos como pintoras, com seus ouvidos como músicas, com seus pés como dançarinas. Vocês são as profetisas com penas e tochas. Escrevam com suas línguas de fogo. Não deixe que a caneta lhes afugente de vocês mesmas. Não deixem a tinta coagular em suas canetas. Não deixe o censor apagar as centelhas, nem mordaças abafar suas vozes. Ponham suas tripas no papel. Não estamos reconciliadas com o opressor, que afia seu grito em nosso pesar. Não estamos reconciliadas. E aí, ela é muito certeira em te convocar mesmo para sair desse campo da neutralidade, né? Em que não se pode sangrar enquanto escreve, em que você não pode derramar uma lágrima sobre o papel, sobre a sua tela, em que tudo é bonito, é maravilhoso, não existe dor, não existe sofrimento, e as subjetividades são apagadas. Ela convoca as artistas do terceiro mundo a se enxergarem que não estão reconciliadas com esse opressor, ou seja, com esse olhar eurocêntrico. E do lado de cá a gente sente muito, e esse sentimento precisa estar, sim, impresso no que a gente faz, né? E aí o nosso corpo vai ganhar o centro. E aí, trazendo o pensamento da grande Conceição Evaristo, ela vai dizer porque ela escreve, ela fala assim: nosso de escrever, na maioria das vezes, dói, mas depois do texto escrito é possível apaziguar um pouco a dor. Eu digo um pouco, escrever pode ser uma espécie de vingança, às vezes fico pensando sobre isso. Não sei se vingança, talvez desafio, um modo de ferir o silêncio imposto, ou ainda executar um gesto de teimosia e esperança. Gosto de dizer ainda que a escrita é para mim um movimento de dança-canto que o meu corpo não executa. É a senha pela qual eu acesso o mundo. No segundo momento, aliás, no primeiro momento, a gente trouxe que as nossas avós, elas não conseguiram transmutar sua criatividade em dança, em música, em poemas, mas que estavam em outros gestos. E a Conceição Evaristo, ela diz isso, né?
que o que o corpo dela não dança e canta, ele escreve, né? Ele executa através da escrita, como se ela estivesse bailando com a caneta. E como não sentir, né? Se quando a gente dança, a gente sente, se quando a gente canta, a gente sente, né? E aí acessar esse mundo por essa ótica é novamente acionar o saber ancestral e o corpo ser colocado como produtor de conhecimento, como produtor de saber, como está no centro do processo comunicativo do artista e ela coloca o dela. E aí a gente vê, mais uma vez, o cotidiano em pauta, né? O cotidiano que, por muito tempo, na história, a história do cotidiano é muito interessante, eu adoro, e assim, mas por muito tempo ele esteve em segundo plano, né? A vida pública, ela ganha mais sentido, a história dos grandes heróis, os retratos dos grandes reis e rainhas, e fica em segundo plano as miudezas do dia a dia, né? A senhora lavando roupa, a nossa avó cozinhando, o senhor carpindo, e aí agora esse cotidiano entra em pauta, principalmente por conta da arte ativista, mais uma vez aparecendo aqui, e a arte representativa, né? Já não nos basta mais escrever essas grandes narrativas em que os nossos não estão incluídos. Então, agora, a gente traz para o centro, como tema, como pauta, o cotidiano. E pensando nisso, retomando a reflexão de Conceição Evaristo sobre o fazer literário das mulheres negras, ela vai dizer que os textos femininos negros, para além de um sentido estético, eles buscam semantizar um outro movimento, aquele que abriga todas as lutas. Ele toma-se o lugar da escrita como direito, assim como se torna o lugar da vida. Pensem aí, gente, quantas mulheres negras não tiveram direito de escrever, de sequer chegar no banco escolar, pois estavam muito ocupadas cuidando das casas, das senhazinhas, das grandes senhoras aí da sociedade brasileira, né, dessa elite brasileira, e que sequer foram consideradas a possibilidade de explorar a sua criatividade em outro campo, né? Então, tomar esse lugar da escrita como um direito, como um lugar da vida, é, é revolução para as mulheres negras, porque daí elas criam um movimento muito bonito em que elas possibilitam que as crianças possam escolher, elas têm opções de escolha, na verdade, né? E aí é importante que a gente defina quais são as suas referências, porque nós, pessoas negras e indígenas, estamos construindo as nossas, e elas estão em todos os lugares. Então, hoje, não dá para você me dizer que você não achou referência para fazer tal coisa, porque tem filmes, como Medida Provisória, com elenco majoritariamente negro, filmes como Pantera Negra, com elenco majoritariamente negro, obras literárias como Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, com personagens negras, textos de autoras como Eliana Potiguara, falando sobre comunidades indígenas. O cinema indígena está cada vez mais forte, está aí produzindo filmes. Então, assim, quais são as suas referências? Para onde você olha para construir sua obra de arte? Porque tem isso, né? Nenhum artista ele consegue produzir em isolamento, ele sempre vai ter acesso a outras obras para daí construir as suas, construindo assim essa forma de referenciar mesmo, que não é algo que se faz só na academia, nas obras de arte também a gente faz. Então, se essas referências estão por todos os lugares, elas são diversas, elas atendem de todas as comunidades LGBTQIA+, comunidades indígenas, comunidades negras. Por que as suas obras são ainda majoritariamente com um olhar eurocêntrico, né? E aí, para fechar, eu trago esse pensamento do Denis Quadro. O corpo, o uso desse corpo, que por muito tempo foi silenciado, ele precisa que essa força saia, que reverbere no mundo. Ele precisa desse espaço para poder criar. E ainda que seja difícil a gente considerar esse corpo livre para se inscrever, eu acho que a gente pode construir possibilidades para que esse corpo se sinta livre para escolher, para escrever, para criar a sua arte, né? E aí a gente só constrói isso acessando um catatal de referências que te dê
subsídios para educar o seu olhar para esse espaço da diversidade. E aí, no próximo encontro, a gente vai trazer alguns processos criativos meus e de uma companheira que faz com que a gente crie de forma muito fluida, e que a gente consiga ouvir essas outras vozes que somam a nossa no processo laboral, no processo criativo. Então, eu convido vocês a assistir o próximo encontro da gente, o quarto momento desse microcurso, e eu espero que essas múltiplas vozes que somaram a minha nesse encontro de hoje fique reverberando nessa mente de vocês, na cabeça de vocês, e que façam vocês se movimentarem para buscar outras referências. Até breve.